Olá, seja bem-vinda ao Medo de Quê? O nosso podcast que convida você a escutar os medos da infância com mais sensibilidade. Eu sou Laura Drummond, psicóloga especialista em perinatalidade e parentalidade, mestre em processos clínicos, e aqui seguimos conversando sobre os sentidos mais profundos que estão por trás dos medos infantis. O tema de hoje, ele é um dos mais conhecidos e comentados pelos adultos, que é o medo do escuro. Quantas vezes você já ouviu uma criança pedir, deixa a luz acesa? Ou dizer que tem medo de monstros debaixo da cama, de alguma coisa escondida no armário, ou simplesmente do que pode parecer quando tudo se apaga. O escuro, para a criança, não é apenas a ausência de luz. Ele é um território de incertezas, de fantasias, de angústias. É onde moram os medos que ela ainda não conseguiu simbolizar. Aquilo que ela sente, mas não compreende. E que, por isso, toma formas nas sombras. Na psicanálise, aprendemos que o escuro funciona como uma tela de projeção. Tudo que a criança imagina, deseja ou teme pode ser projetado ali. O que ela não consegue elaborar durante o dia vem visitar à noite, quando os sentidos se recolhem e a imaginação se solta. O medo do escuro também pode estar ligado a experiências de separação, como a separação dos pais no momento de dormir, ou mesmo separações simbólicas, como o início da escolarização, o nascimento de um irmão ou mudanças na rotina. A escuridão ativa algo bem primitivo, a sensação de desamparo. Por isso ela pode ser tão assustadora. Mas há um detalhe importante: o escuro também é um convite. É nele que os sonhos acontecem, que a imaginação cria, que o mundo interno se organiza. Atravessar o medo do escuro é, de certa forma, um passo na construção da autonomia emocional. E como os adultos podem ajudar? Em primeiro lugar, acolhendo. Não adianta dizer ao seu filho, não tem nada aí, ou não precisa ter medo. Isso invalida a experiência da criança. E o medo não some por causa disso. O que ajuda é reconhecer. Você está com medo do escuro? Eu te entendo. O escuro, às vezes, parece mesmo assustador. Vamos acender uma luzinha aqui fraquinha e ficar um pouquinho juntos? Luzes noturnas, objetos de transição, naninhas, histórias contadas com calma. Tudo isso pode ser um recurso simbólico para sustentar a criança nesse momento. Mas o mais importante é a presença afetiva e a escuta. Porque no fundo, o medo do escuro também é o medo do que não se vê. E quando a criança é vista e acolhida, compreendida, ela começa a sentir que, mesmo no escuro, ela não está sozinha. E talvez você esteja se perguntando, mas o que eu posso fazer na prática para ajudar meu filho e a minha filha a enfrentar esse medo? Mesmo sabendo que o medo do escuro carrega significados mais profundos e que não devemos tratá-lo apenas como um sintoma a ser resolvido, algo a ser combatido, é importante que os adultos ofereçam recursos simbólicos e suporte emocional. Aqui vão algumas sugestões para esse processo de apoio. Evite negar o medo. Não diga, não tem nada aí. Deixa de bobeira. Ou, isso é coisa da sua cabeça. Essas falas desautorizam a experiência da criança e podem aumentar a sua angústia. Nomeiem um medo com ela. Diga algo como, você está com medo porque está escuro? Eu entendo. O escuro pode assustar mesmo. Crie um ritual de luz. Pode ser uma luminária suave com um nome especial, com uma vela imaginária que vocês acendem junto antes de dormir, ou até mesmo uma estrela protetora que mora no quarto. O ritual ajuda a criança a se sentir protegida e contida. Conte histórias antes de dormir, ajude a organizar o mundo interno da criança.
Dê preferência para histórias que podem conter símbolos de coragem, transformação ou personagens que enfrentam desafios parecidos. Use objetos de transição, um bichinho de pelúcia, um cobertor ou até mesmo uma pulseirinha que pode funcionar como extensão da presença dos pais, oferecendo uma segurança simbólica. Converse sobre o dia. Às vezes o medo do escuro é uma forma da criança expressar algo que não conseguiu elaborar durante o dia. Um breve momento de conversa antes de dormir pode dar espaço para isso. Teve alguma coisa hoje no seu dia que te deixou triste? O que foi legal do seu dia? Essas práticas não fazem o medo desaparecer de uma hora para outra. Não são passes de mágica. E nem deveriam, mas ajuda a criança a atravessar o medo com a presença e o apoio de um adulto que não o desqualifica, não desqualifica o que ele sente, mas que caminha junto com essa criança no processo. No próximo episódio, vamos falar sobre um medo que costuma ser menos falado, mas bastante comum. O medo de multidões. Aquele desconforto que aparece em festas, em lugares muito cheios, onde tudo parece demais. Barulho, vozes, estímulos. Vamos refletir sobre o que esse medo comunica, sobre os limites da criança e como podemos respeitar os seus tempos e acolher os seus sinais. Até lá e obrigada sempre por escutar com o coração.